Olá, estamos começando mais um programa Conexão deste sábado aqui pela H2O FM 106,9, pelas ondas sonoras do rádio e também pelo Facebook, pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo nosso aplicativo da H2O para toda a região sul de Santa Catarina, em especial para Jaguaruna, Sangão, 3 de Maio, Pedras Grandes. Muito obrigado pela sua companhia em mais este sábado. Olha, hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, que está muito em evidência, que é a psicologia, mas também vamos falar de uma prática muito legal que está envolvendo muita gente há muito tempo na nossa região, que é a biodança. E para isso eu estou aqui com a psicóloga Regina Tiburcio, né, que vai falar um pouquinho com nós, uma hora de programa, para a gente falar sobre essa prática e também sobre a psicologia. Regina, muito obrigado por estar aqui, agradeço a tua presença no programa Conexão, programa que traz aí entrevistas de todos os gêneros e a gente não podia deixar de falar, né, da biodança e também da psicologia, que é uma coisa que está entre nós. Muito obrigado por estar aqui conosco, Regina. Nossa, Marcos, é muito bom estar aqui, é um prazer enorme estar aqui e estar ao seu alcance, de quem nos ouve, né? De poder ser esse porta-voz de assuntos tão bacanas e edificantes e necessários, né? E sobretudo, com a tua presença. Regina, o que veio primeiro, a psicologia ou a biodança? Veio primeiro de formas diferentes, elas vieram assim. A psicologia veio mais pronunciada, como um desejo, como um sonho, enquanto eu, professora de inglês. Certo. Mas eu tive contato com a biodança sem ter assim, essa ciência que era essa metodologia nos anos 80 e nos anos 90. Uhum. Então, acho que a biodança indiretamente veio primeiro, mas a psicologia estava muito latente. Assim. Regina, bom, você que está nos ouvindo agora, você sabe, você conhece a Regina Tiburcio. A Regina é de Jaguaruna, né? Esposa do Adilson, do Visu, não é? Eles têm uma história muito bonita no município de Jaguaruna por conta de todos os movimentos, de tudo aquilo que foi edificante no que diz respeito à cultura, no que diz respeito aos movimentos aqui na região, né? A Regina, ela é filha dos saudosos, do seu Gentil, a Dona Loca, né? E quem conhece sabe, né, do envolvimento da Regina aqui nos trabalhos sociais. Em que ano, Regina? Em que tempo foi isso? Anos 80. Anos 80, né? Anos 80. E eu lembro, Regina, agora que tu falou desse envolvimento da psicologia com a biodança, eu lembro de que na época, né, que eu também acompanhava, tinha muito disso, né? E eu achava impressionante os trabalhos que eram feitos na paróquia de Jaguaruna, porque eu, na minha ignorância, pensava, nossa, como isso tem a ver com o teatro, como tem a ver com a psicologia? Esses encontros, como tem a ver com o movimento, né? com entender as pessoas. Então, realmente, né? Já era uma coisa que já estava acontecendo, não é verdade? E só foi sendo lapidado, né? Sim. Eu creio que esse movimento dos anos 80... Ele veio, sobretudo aqui, né, que foi a nossa experiência, que nós tínhamos mesmo grupo de boi de mamão e de teatro, que a gente trabalhava muito a expressão, a palavra, a música, né, a expressão do corpo, né? Então, isso marcado, isso pronunciado para uma transformação social. Era esse o sonho, né? Para que nós tocássemos com música, com cor, com palavra, com a criticidade, o coração das pessoas, né? Então, já estava no DNA, né? E Jaguaruna, desde antes, né? Desde muito tempo, Jaguaruna foi pioneira em teatro, já teve teatro aqui, né? Cinema em Jaguaruna. Sim, então, eu acho que está aí, no ar e na veia também. O que a gente, se for falar hoje, né? A gente vai chegar na biodança também, mas assim, o que tu vê hoje, Regina? Hoje tu é psicóloga, né? Tu já passou pelo magistério, né? E dentro do setor educacional tem muito disso, né? De perceber
a mente, o desenvolvimento das pessoas enquanto professor. Hoje, essa questão psicológica, né? A saúde emocional das pessoas está muito mais transparente do que nos anos passados? O que tu acha? Eu acho que nós temos mais acesso Perfeito. para esse conhecimento agora. Perfeito. Eu acho que não mudou, acho que ficou mais evidente, mais, eu costumo dizer, pronunciado, quer dizer, mais evidente por conta das redes sociais, por conta do que a gente percebe mesmo. Acho que as redes sociais mesmo que é a grande vitrine, né? Sim. E com esse advento da própria pandemia e com esse automatismo, com tudo que tem que ser muito para ontem, muito rápido, eu acho que ficou pior. Eu acho que ficou... e foi criando-se também, assim, estou falando muito a grosso modo, né? Claro. Eu percebo que foi criando-se um padrão de comportamento por conta dos dispositivos mesmo, do aparelho celular e tal, onde, como diria Bauman, né, tudo muito líquido. Você passa como se você tivesse né, esse gesto aqui da palma da mão passando, né, como fosse um catálogo rápido, faz com que o teu cérebro fique perdido, porque é uma infinidade de coisas e você meio que fica numa ansiedade de encontrar algo que você não sabe o que é, e isso transfere para a vida também, porque é tudo... Você transfere essa ilusão das telas para a vida, então você fica meio perdido, aí vem a dificuldade de lidar com frustração também, porque é muito fácil você conseguir comprar alguma coisa, então os papéis foram invertidos, sabe, tudo ficou meio invertido e as pessoas meio que se perderam daquilo que é realidade e daquilo que é o que é ilusório mesmo, que está na rede social, né? Regina, essas práticas... Respondi a tua pergunta? Tranquilamente. Essas práticas, Regina, quando a gente fala em teatro, quando a gente fala em música, né? E agora tu trouxe essa questão do aparelho celular. Logicamente que a tecnologia ela tem o lado positivo dela, né? Muito. O lado positivo. Mas também essa falta de controle, né? Essa falta de controle do equipamento e de tudo que a gente tem muito fácil hoje, parece que fez com que nós, e eu digo nós porque nós fizemos parte de toda essa sociedade, envolvendo jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos, né? Todos envolvidos nessa rede, nesse emaranhado de informações, perdemos um pouco a sensibilidade, não perdemos também? Apesar de ajudar muito a tecnologia quando bem utilizada, mas a gente perdeu um pouco, né? Eu acho que a efervescência daquela época em que que não existia o celular, mas que a gente tinha a prática da atividade, era muito mais benéfica, né? Muito. Então, olha só, o que acontecia? Se a gente fizer dois paralelos, assim, duas realidades, antes e depois, né? O que acontecia? Íamos brincar na rua, subíamos em árvores, andávamos de bicicleta, nos encontrávamos mais para cantar, para tocar violão, para conversar. Então, o presencial, o vivencial, era a realidade, era o nosso cotidiano. A gente foi trocando isso. É claro que o momento da pandemia também nos forçou, né, a isso. Também. Mas, e essas práticas integrativas, elas vêm para resgatar, não sei se é a palavra, mas é para trazer de volta isso, para te lembrar que que a tua essência é essa, do olho no olho, do encontro, do diálogo, da empatia, né? Então, houve sim essa mudança grande e foi perdido mesmo. A gente se perdeu nisso, eu acho. Que em algum momento o homem se perdeu desse contato com ele, com o outro, né? E com a própria natureza, com o que está fora, com a natureza, com o céu, com o sol, né? Que são fontes de saúde mesmo. Perfeito. Né? E nessa questão dessas práticas, né, integrativas, né? Hoje a gente sabe que tem várias ações nesse sentido. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre o teu trabalho especificamente relacionado a isso. Mas qual é o público mais fácil de trazer? São as pessoas ali dos
30, 40, 50, os jovens, como é que é isso? Como é que é essa busca? Me parece que quem está lá com 40, 50 anos parece que quer buscar alguma coisa que foi perdido lá no passado, então isso tudo vem à tona, né? Ou eu estou errado, ou se mistura, todo mundo busca, tanto a juventude quanto as pessoas mais experientes, como é que é isso? Depende no meu sentir e no que eu percebo na minha realidade, do que eu vejo, né, do recorte. Eu ia falar, é um recorte da minha perspectiva, claro, né? Claro. Depende muito de região para região, tá. né? Por exemplo, falando da própria biodança. A biodança, ela veio do Chile, o chileno, o Ronald Toro. Então, se você percebe ali nesses países, Uruguai e Paraguai, você vê muitos homens, mulheres super jovens, tem crianças também que fazem. Então, é assim, multigeracional, né? Aqui na nossa região, homens raramente participam e pessoas mais maduras, assim, madura que eu digo, de que idade, Regina? Madura 80 anos? Não, madura de qualquer idade, mas geralmente é isso que tu falaste, Marcos, que é aquela pessoa que já está buscando. Então, são pessoas buscadoras de si. Perfeito. Eu digo, são pessoas buscadoras de si. Porque no caminho a gente acaba perdendo, né? Acaba porque a gente assim, a mulher, é muito comum esse perfil da mulher, né? Que ela se doa muito, faz tudo para os outros, aí tem dupla jornada. Então é servir, servir, servir. E depois os filhos crescem, vão embora, e depois vem a aposentadoria, e depois o que eu faço com isso que eu não tenho mais? O que eu faço? Então, o que eu faço com isso é a pergunta que vem dentro, que se estende um vazio, que assim me parece que fica meio que perdendo. Fica um hiato ali, fica um gap, né, que se diz em inglês, né, que é um espaço em que a pessoa às vezes sucumbe, entra em depressão, e outras vezes ela vai à busca de alguma coisa que vá preenchê-la, vai fazê-la dar sentido para a vida, né? Então, deixa eu contar uma curiosidade aqui. Por favor. Como eu gosto, é um nicho que não é nicho, mas é um público que eu gosto de trabalhar, porque meu lugar de fala são mulheres maduras, né? Então, eu fui em algumas farmácias e fui conversar com manicures. Certo. Para saber o que esta mulher de 50 mais, 60 mais, o que ela vai para uma farmácia, qual é a queixa dela, o que ela procura, o que ela busca. E é isso que eu falei para ti, assim, é essa mulher que quer alguém para desabafar quando vai para manicure. Nossa. Que ela não se vê percebida, ela é como se fosse invisível, ela não é mais notada em casa, os filhos foram embora, o companheiro já, sabe, não tem mais esse, não reacende, né? Entende? Parece que ela fica se sente invisível. Já te sentisse invisível alguma vez? Algumas vezes, sim. Isso é muito... O que é ser invisível? Para as pessoas, você não, sabe? Não, isso é uma sensação muito ruim, né? Muito ruim. Se a gente não consegue sair da invisibilidade rapidamente, pode ir para um caminho muito difícil, né? Vou fazer outro parênteses aqui, que a gente vai falar de os invisíveis. Uma coisa que eu gosto é olhar muito para moradores de rua, para varredores de rua, para as pessoas que fazem a segurança, para as pessoas que estão cozinhando, para as pessoas que estão limpando. Né? Você vai num hotel, eu percebo muito isso, me chama muitos olhos, eu gosto de me aproximar, né? Porque para sentir assim essas pessoas, né? E nesse lugar em que não há visibilidade, que as pessoas não cumprimentam, né? Não sabem o nome e não cumprimentam, é difícil. É difícil. E tem falas muito fortes, Regina, né? Tipo, eu que fiz o trabalho, né, relacionado aí às pessoas em situação de rua, em algumas vezes, fiquei 1 ano acompanhando, né, 1 ano, e tinha falas do tipo, a sociedade não nos reconhece, né? Para eles, nós somos invisíveis e até perigosos. Então, e daí tu percebe realmente que nós estamos num momento muito individualista, né, do ponto de vista do ser humano, de a gente, claro, eu estou aqui com a Regina, conheço a Regina já de longa data, a Regina é psicóloga, a Regina é professora, a Regina tem várias capacidades,
mas às vezes eu não percebo aquele PSR, aquela pessoa em situação de rua que um dia teve uma capacidade, um dia teve um potencial e que por algum momento naquele caminho ficou invisível, né? E isso acontece muito. E a sociedade, ela não está preparada para isso e não quer nem estar. O grande problema é esse. Né? E isso que tu falou é muito importante porque a gente precisa retomar isso. Né? De se perceber e perceber o próximo também. Marcos, tu falasse uma expressão que eu acho assim, cirúrgica, se perceber. Começa a te perceber, começa a perceber como tu caminha, como que tu olha na rua, para onde que tu olhas, onde estão os teus pensamentos, como é que é o teu caminhar. O caminhar ele significa a tua potência existencial. Então, como é que é essa tua potência quando tu caminha? Tu olha para baixo, tu olha para cima, tu olha para o horizonte? O que que tu percebe? Faz um outro experimento. Eu estou falando com você que está me ouvindo agora. Faz esse experimento. Sai um dia de casa e começa a olhar nos olhos das pessoas e dá bom dia, bom dia, para observar a reação das pessoas. E também te sente do outro lado, como se tu fosse a pessoa que estivesse recebendo um bom dia. Como é que seria a tua reação? Isso já faz parte de um autoconhecimento gratuito. Perfeito. Sabe, começa a se perceber para ver. E aí a gente começa a descobrir um outro mundo, que é o mundo que eu habito e o mundo que me cerca. E como que eu sou grata a isso, como que eu olho para isso, como que eu dou importância para isso, como que isso que é tão grande, que é tão, né? Então, o meu mundo pode ser pequenininho, mas ele pode ser enorme, depende só de mim. Olha, eu estou conversando com a psicóloga Regina Tiburcio aqui no programa Conexão. Você que está acompanhando também pelas redes sociais, não saia daí, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Conexão aqui direto da H2O. É rapidinho.